Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Conforme combinado, vamos dando prosseguimento à análise dos recursos em espécie dentro do CPC. Hoje, tratando do agravo de instrumento. O agravo de instrumento cabe, em primeira instância, contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias enumeradas no artigo 1015, incisos 1 a 13 e parágrafo único do CPC. Nem toda decisão interlocutória é passível de agravo de instrumento. Apenas a decisão interlocutória que verse sobre alguma dessas matérias previstas nos incisos 1 a 13 parágrafo único do artigo 1015 é que comportarão agravo de instrumento. As decisões interlocutórias sujeitas a agravo de instrumento são decisões interlocutórias sujeitas à preclusão. Se a parte prejudicada com uma decisão interlocutória que se enquadre a uma das situações do 1015, incisos 1 a 13, parágrafo único, deverá obrigatoriamente interpor o agravo do instrumento sob pena de sofrer as consequências da preclusão. Já aquelas decisões interlocutórias não elencadas nos incisos 1 a 13, parágrafo único do 1015, por não estarem sujeitas à interposição de agravo, não estão sujeitas também à preclusão imediata. Elas apenas precluirão caso a parte prejudicada saia perdedora integralmente ou em parte no processo e na apelação interposta contra a sentença não suscitá-la como preliminar. Então, se a decisão interlocutória não comporta agravo de instrumento, a parte com ela prejudicada, se vier a perder, se vier a sucumbir no processo, ainda que parcialmente, deverá, para evitar a preclusão, arguí-la em preliminar de apelação. Então, essas decisões interlocutórias que estão fora do rol do 1015, elas não estão sujeitas à preclusão imediata. A preclusão só ocorrerá se a parte com elas prejudicada for perdedora na ação e deixar de, num eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, de suscitá-las como preliminar de apelação. Ok? Isso é muito importante que fique entendido. Vamos então agora tratar do artigo 1015. Vamos examinar o rol de decisões interlocutórias passíveis de agravo e, portanto, de agravo do instrumento e, portanto, sujeitas à preclusão imediata. Diz lá o legislador: cabe agravo do instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre 1. Tutelas provisórias. O que vem a ser tutelas provisórias? Decisões de caráter liminar, de natureza cautelar ou antecipada, baseadas na existência de urgência ou evidência do direito invocado. Toda e qualquer liminar, e eu vou aqui me permitir colocá-las no mesmo balaio, pelo menos num primeiro momento, até que a gente estude a fundo as distinções entre as tutelas provisórias. Toda decisão liminar é passível de ser impugnada via agravo de instrumento. Tanto a decisão que defere a liminar, quanto a decisão que negar a liminar. Ok? Como toda liminar é postulada
a partir da existência de uma situação de urgência ou de evidência, a decisão que negá-la ou deferi-la é capaz de produzir um prejuízo imediato, grave para a parte. Daí a possibilidade da parte prejudicada poder de imediato submeter a questão ao tribunal via agravo de instrumento. Tá? Outro tipo de decisão passível de agravo de instrumento: decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo. Né? Nós já estudamos anteriormente que o CPC de 2015 permite que, naquela fase de saneamento e organização do processo, o juiz, diante de diversos pedidos formulados pelo autor na petição inicial, proferir decisão imediata em relação àqueles que já comportarem o julgamento antecipado, abrindo instrução apenas para aquelas pretensões que dependerem da produção de provas para serem conhecidas e julgadas adequadamente. Então, criou-se a possibilidade, no 356, do juiz, através de uma decisão interlocutória, julgar o mérito de determinados pedidos formulados na inicial, desde que esses pedidos, evidentemente, admitam condições de julgamento imediato, versarem sobre matéria exclusivamente de direito, ou de direito e de fato que independa da produção de outras provas para ser regularmente conhecida e julgada. Então, quando o juiz proferir uma decisão interlocutória de mérito, quando ele resolver parte dos pedidos feitos na inicial, sem, no entanto, por fim a fase de conhecimento do processo, que vai prosseguir para análise das demais pretensões, a decisão do juiz será interlocutória e, portanto, suscetível a agravo de instrumento. Né? Então, essa é uma segunda hipótese de agravo de instrumento. Terceira hipótese: rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Né? Vocês também estudaram, quando nós examinamos as preliminares de contestação, que uma das teses que podem ser invocadas pelo réu é a alegação de existência de convenção de arbitragem. Né? A existência de convenção de arbitragem é capaz de excluir do Poder Judiciário a apreciação de determinada pretensão. Se as partes celebraram um compromisso de arbitragem, se ajustando no sentido de que aquela questão litigiosa deva ser julgada por um árbitro alheio ao Poder Judiciário, uma das partes rompendo o pacto e submetendo a questão ao Judiciário, a outra, entendendo-se prejudicada, pode, em preliminar de contestação, apontar para o juiz o seguinte: olha, juiz, nós temos aqui uma convenção de arbitragem. É um contrato assinado por duas partes capazes e que, evidentemente, tem que produzir os seus efeitos, ele tem que se fazer valer. Né? Então, o senhor não pode conhecer o mérito dessa ação, porque ela deve ser julgada por um árbitro escolhido por nós. Se o juiz acolhe essa alegação, qual é a consequência? Ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de um dos pressupostos processuais objetivo de validade do processo. Caso contrário, caso o juiz rejeite essa alegação de existência de convenção de arbitragem, ele proferirá uma decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória que rechaça a alegação de existência de arbitragem pactuada é que é passível de ser
recorrida através de agravo de instrumento. 4. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vocês já devem ter estudado lá na parte geral, né? Sempre que se quiser trazer ao processo bens particulares dos sócios para responder por obrigações da sociedade, ou vice-versa, bens da sociedade para responder por obrigações particulares dos sócios, a tal da desconsideração da personalidade jurídica inversa, instaura-se um incidente processual que vai ser resolvido pelo juiz através de uma decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória é sujeita a agravo de instrumento e, portanto, é uma decisão sujeita à preclusão imediata. 5. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Vejam, quando a gratuidade de justiça for rejeitada pelo juiz, a parte inconformada com a rejeição deverá interpor agravo do instrumento, evitando com isso a preclusão e submetendo a questão à análise da instância superior. Assim como quando a parte pedir a revogação da gratuidade de justiça concedida ao adversário e obtiver sucesso, né? O prejudicado que tem a gratuidade de justiça revogada também deve, sob pena de preclusão, interpor agravo do instrumento e submeter a questão à instância superior. Tá? Só uma observação aqui importante. Se a revogação da gratuidade de justiça se der no bojo, dentro de uma sentença, evidentemente que aí não será cabível agravo do instrumento. Se a decisão estiver contida dentro da sentença, o recurso apropriado será o recurso de apelação. Ok? Então lembrem-se disso. 6. Decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa. Nós também estudamos um incidente de exibição de documento. A decisão que o resolve está sujeita ao agravo, porque trata-se de uma decisão que resolve uma questão incidental ao processo sem colocar fim nele ou na sua fase cognitiva. Então, essa também é uma decisão interlocutória passível de agravo do instrumento. 7. Exclusão de litisconsorte, né? Vamos imaginar que alguém proponha uma ação de indenização contra o dono do veículo e o condutor desse veículo no momento de um acidente de trânsito, né? E por algum motivo o juiz reconhece que o dono do veículo é parte ilegítima para figurar no polo passivo, né? Ele está excluindo um dos litisconsortes que o autor resolveu colocar no polo passivo da demanda. Se o autor não se conformar com essa decisão, pode agravar de instrumento. Se não utilizar o agravo de instrumento, a decisão estará sujeita à preclusão e não poderá ser discutida futuramente no processo. 8. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, né? Há situações de litisconsórcio multitudinário, vocês devem ter estudado isso na parte geral. São aqueles casos em que há tantos litisconsortes ocupando um dos polos da relação processual que causa um verdadeiro tumulto dentro do processo, né? São tantas partes no mesmo polo da relação processual ao mesmo tempo, vamos imaginar 20 réus, que esse fato por si só vai trazer muitos transtornos para o bom andamento da marcha processual, porque imaginem, serão 20 contestações, 20 citações, 20
petições de arrolamento de testemunha. Isso pode causar um transtorno muito grande. E o CPC permite que o juiz limite o número de litisconsortes sempre que verificar que o número constante do polo passivo seja tão grande que detenha potencial para tumultuar o desenrolar do processo. Tá? Se a parte não concordar com essa limitação, vai poder agravar de instrumento. Tá? Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Né? Vocês sabem, existem formas de intervenção de terceiros no processo, assistência, assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, são modalidades de intervenção de terceiros. Se o juiz defere ou indefere o pedido de intervenção de terceiros, dessa decisão será possível a interposição de agravo de instrumento sob pena de preclusão. 10. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Os embargos à execução nós veremos no semestre que vem. É uma ação incidental em que o devedor irá exercer a sua defesa contra a pretensão do credor munido de título executivo extrajudicial de receber aquilo que faz jus, aquilo que entende fazer jus, né? Ao receber os embargos de execução, o juiz pode ou não conceder efeito suspensivo aos embargos. Nós veremos que há necessidade de preenchimento de alguns requisitos para que o embargante obtenha os efeitos suspensivos, né? O efeito suspensivo, e com isso o credor tenha que esperar a resolução dos embargos para poder continuar a cobrança. Essa decisão que nega, concede, revoga, modifica, sempre será passível de agravo de instrumento, sob pena de preclusão. 11. Redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. Também examinamos as regras do ônus da prova nesse semestre, né? Existe aquela regra geral, básica, né, que determina que cada parte comprove aquilo que alegar, o autor que faça a prova dos fatos constitutivos de seu direito e o réu dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Mas uma regra que nós vimos pode vir a ser modificada por força de dispositivos legais ou por força de decisão judicial, nos casos do parágrafo 1º do 373 do CPC. Então, sempre que o juiz, aplicando a lei ou uma faculdade deferida pela lei, acabar por inverter as regras de distribuição do ônus da prova, essa decisão será passível de agravo de instrumento. Tá? E aqui é importante a gente fazer uma observação importante. Nós vimos que essa decisão que inverte o ônus da prova, no mais das vezes, será proferida dentro de uma decisão saneadora do processo. Aquela decisão que afasta as matérias processuais pendentes, resolve, né, todas as matérias que eventualmente possam impedir o julgamento do mérito, fixa pontos controvertidos, defere as provas pertinentes e estabelece o ônus da prova. Né? Então, nem todo saneador vai ser recorrível via agravo de instrumento, mas o saneador que contiver num de seus pontos decisão que inverte o ônus da prova, em relação a essa inversão determinada, será agravável de instrumento. Né? Então, por exemplo, se na decisão saneadora o juiz indefere uma das provas requeridas por uma das partes, a parte queria a prova pericial e o juiz disse que não a reputava pertinente, que o fato poderia ser demonstrado de outras formas, que a perícia seria custosa e não conseguiria elucidar a questão,
essa decisão ela não é recorrível imediatamente através de agravo do instrumento. Esse ponto do saneador não estará sujeito à preclusão, né? Apenas se, porventura, a parte que requereu a perícia tiver a ação julgada em seu desfavor e apelar da sentença, é que poderá suscitar essa questão preliminarmente nas razões de apelação, né? Apontar essa falha do juiz ao indeferir a produção da prova pericial. Agora, o mesmo não vale para o ponto do saneador que apreciar questão envolvendo redistribuição do ônus da prova. Então, se num ponto do saneador o juiz inverte o ônus da prova, essa parte do saneador, esse capítulo do saneador, está sujeito a agravo do instrumento, tá? Sob pena de preclusão. Então, fiquem atentos quando estiverem advogando com isso, né? Se o saneador tiver lá um dispositivo, um capítulo, um item que cuide da inversão do ônus da prova, esse tópico desafia interposição imediata de agravo do instrumento sob pena de preclusão. Os demais pontos do saneador não são agraváveis, né? Para evitar a sua preclusão, a parte, se vier a perder a ação, nas razões de apelação em sede preliminar, deverá suscitar aquele ponto que lhe foi desfavorável na decisão interlocutória. Ok? Por fim, o 1015 diz que outros casos expressamente referidos em lei são passíveis de agravo do instrumento. Então, se vocês encontrarem na legislação, tanto no CPC ou na legislação esparsa processual, artigos que prevejam o agravo do instrumento, ele será cabível. E também caberá agravo do instrumento, segundo o parágrafo único, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário, tá? Então, todas as decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença, em processo de execução ou inventário são passíveis de agravo. Todas, tá? Todas. Aqui o legislador faz uma distinção em relação ao procedimento comum, né? Que, como nós vimos agora, apenas algumas decisões interlocutórias são passíveis de agravo, essas previstas aí no 1015, ok? Bem, quando o CPC passou a vigorar, com essa nova sistemática do agravo do instrumento, em que apenas algumas decisões interlocutórias que se enquadrassem expressamente nesses incisos do 1015 passassem a ser recorríveis, logo na jurisprudência, logo na doutrina, surgiram alguns questionamentos a respeito da eventual taxatividade desse rol de decisões interlocutórias passíveis de agravo enunciado pelo artigo 1015 do CPC. A pergunta que se formou de imediato entre os processualistas foi a seguinte: fora desse rol do 1015, não é possível de forma alguma se interpor agravo do instrumento contra decisões interlocutórias? Mas se a decisão interlocutória, que não figura aí entre as hipóteses do 1015, tiver um potencial de causar um dano irreparável, de difícil reparação à parte, ela vai ficar desprotegida? Ela não terá um meio de impugnação imediato capaz de levar aquela matéria ao conhecimento da instância superior, do órgão ad quem? Ela vai ter que aguardar o desenrolar do processo, uma eventual sentença de improcedência ou de parcial procedência, para só então, em preliminar,
né, de apelação invocar essa questão, ou ainda nas contrarrazões, que nós vimos também é possível, no caso da apelação ser interposta pelo adversário, nas situações de sucumbência recíproca, formaram-se aí duas correntes. Uma no sentido de que o rol é taxativo, que fora dessas hipóteses do 1015 não há como se admitir agravo do instrumento, e outra corrente que passou a defender que esse rol seria meramente exemplificativo, né? Que sempre que nós estivéssemos diante de uma decisão interlocutória, mesmo ela não estando arrolada no artigo 1015, capaz de gerar algum prejuízo, dano irreparável de difícil reparação, a parte estaria autorizada a submetê-la de imediato ao tribunal através da interposição do agravo de instrumento. Então, uma corrente sustentando que o rol é taxativo, outra corrente dizendo que o rol é meramente exemplificativo. Logo, a questão chegou aos tribunais. E havia quem, dentro dos tribunais, defendesse a tese de que o rol é taxativo, né, porque não haveria razoabilidade, né, em se imaginar que o legislador fixou um rol para que esse rol não fosse fechado, né? Não haveria razão, não haveria lógica em o legislador enumerar uma série de decisões interlocutórias no artigo 1015 se essas decisões interlocutórias não fossem as únicas passíveis de agravo de instrumento, né? Do contrário, o legislador deveria ter dito: toda decisão interlocutória é passível de agravo de instrumento, né? Se ele estabeleceu um rol, é porque esse rol é fechado, é porque de alguma forma o legislador quis restringir o acesso à via recursal através de agravo de instrumento, porque o agravo de instrumento, a época, né, de discussão do projeto de novo CPC, era uma das matérias mais sensíveis, porque entendia-se, e com razão, que o agravo de instrumento era o recurso responsável pelo congestionamento dos tribunais, porque na sistemática do CPC anterior não havia um rol de decisões passíveis de agravo. Toda e qualquer decisão interlocutória poderia ser alvo de agravo de instrumento, desde que houvesse iminência de prejuízo ou lesão de difícil reparação aos interesses da parte. O legislador do CPC de 2015 quis confessadamente restringir o cabimento do agravo do instrumento, de maneira que ele não continuasse provocando o congestionamento das câmaras de direito privado dos tribunais espalhados pelo Brasil, né? Então foi uma solução pensada e construída pelo legislador de forma consciente. Então, no entender desses doutrinadores, e desses juízes, desembargadores, não faria o menor sentido se admitir que o rol fosse meramente exemplificativo, que outras decisões que não estivessem dentro desse rol pudessem também ser agravadas de instrumento. Já a outra corrente sustentava que, olha, seria um absurdo se negar a jurisdição àquela parte que sofreu um dano, que sofre, né, ou está na iminência de sofrer um dano irreparável, de difícil reparação, produzido por uma decisão interlocutória, né, apenas porque ela não está num rol fixado pelo legislador. Então, isso justificaria o caráter meramente exemplificativo, né, do disposto no artigo
1015 do CPC. Bem, a questão ficou aí viva, né, nos tribunais por 3 anos mais ou menos, até que em 2018 o STJ julgou 2 recursos especiais, né, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, melhor dizendo, e nesses 2 recursos especiais acabou estabelecendo que o rol do artigo 1015 seria de uma taxatividade mitigada, né? Ou seja, o STJ criou uma nova espécie de rol taxativo. Um rol taxativo que pode eventualmente não ser taxativo, a depender da situação que se apresente. É contraditório, mas eu vou tentar explicar a vocês. O que o STJ disse em resumo? Julgamento apertado, hein? 7-5, resultado. Diz o seguinte, em princípio, o rol do 1015 é taxativo. Fora daquelas hipóteses, não se admite agravo do instrumento. Fora daquelas hipóteses, a decisão interlocutória ela não se sujeita à preclusão imediata e pode ser invocada, pode ser impugnada pelas partes, tanto como preliminar de apelação ou em contra-razões de apelação, sempre que houver sucumbência recíproca. Porém, admite-se a interposição de agravo do instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ou seja, para o STJ, para a maioria dos ministros do STJ, pode-se abrir exceções ao rol do artigo 1015, sempre que o agravante provar nas razões do agravo do instrumento que, embora a decisão recorrida não se enquadre no rol de 1015, há um risco concreto de que o pronunciamento jurisdicional se torne inútil quando a questão for examinada no recurso de apelação. Ou seja, em resumo, o que o STJ fez foi conciliar as duas correntes. Dizer, tudo bem, é taxativo, mas tem exceção. Quando tiver urgência, quando o agravante provar que, se o agravo do instrumento não puder ser manejado, há um risco concreto do pronunciamento jurisdicional se tornar inútil se for proferido apenas quando do julgamento do recurso de apelação. É contraditório? É contraditório. Despertou a ira de alguns processualistas? Despertou a ira de alguns processualistas. A crítica contundente que foi feita à posição do STJ foi no sentido de que não existe taxatividade que não seja taxativa. Ou o rol é taxativo, ou ele não é taxativo. O legislador fez questão de enumerar os casos porque queria, de fato, restringir a via recursal. E a jurisprudência, com isso, estaria fazendo tábula rasa da vontade do legislador. Mas, enfim, hoje é o que prevalece. Taxatividade mitigada. É taxativo, porém, admite-se excepcionalmente o conhecimento de agravo do instrumento contra a decisão interlocutória que não se enquadre no rol de 1015, quando o agravante provar a urgência. Quando o agravante provar que, se o recurso não for conhecido,
Muito provavelmente, quando a questão for examinada em sede de apelação, já não mais haverá utilidade no provimento jurisdicional. Como foi uma maioria muito apertada no julgamento do STJ, desses dois recursos especiais, é bem possível que essa posição venha a ser modificada no futuro, né? Basta que a composição das turmas que conhecem matéria civil no STJ mude, né? E logo vai haver uma mudança boa de cadeiras no tribunal, alguns ministros se aposentando. Então, tudo está em aberto, pode ser que isso venha a se modificar no futuro, tá bom? Para aqueles que tiverem mais curiosidade, né, procurem o informativo número 639 do STJ, que vocês vão conseguir, né, encontrar aí o julgamento por inteiro e poderão tentar entender melhor aí o que o STJ pensou a respeito para chegar nessa solução intermediária de taxatividade mitigada. A taxatividade, esses dois recursos especiais que geraram essa tese, eles geraram, né, na verdade, o tema 988 do STJ, né, que é um tema de natureza hoje vinculante, tá bom? No próximo vídeo nós complementamos a análise do agravo do instrumento, falando da interposição e processamento no tribunal.